Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos aí da DEVEC. Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo lá do Maranhão ainda, DDD 99, telefone 991520454. Dê um like aí, por favor, se inscreva em nosso canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas também, para ajudar os outros. Nós fazemos esse trabalho só para ajudar os irmãos, não tenho nenhum retorno financeiro por isso, então estamos nos esforçando para ajudar os irmãos com as suas aulas. Mas divulgue, por favor, para outras pessoas também. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Central Gospel, com o tema A Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. Você vê aí o endereço eletrônico para você adquirir as revistas, também o telefone. O comentarista da Central Gospel deste trimestre é o pastor Gesiel Gomes. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições: a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus, a superioridade de Cristo sobre os anjos, Cristo, nosso Salvador perfeito, Cristo é superior a Moisés, um repouso para o povo de Deus, Cristo é superior ao antigo sacerdócio, a advertência contra a apostasia, Cristo e a ordem de Melquisedeque, Jesus, mediador de uma nova e perfeita aliança, o sacrifício perfeito e absoluto, o caminho do santuário. E hoje vamos estudar a lição de número 12, a natureza da fé em Deus. Estamos aí quase terminando, no primeiro trimestre de 2023, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, falar sobre a fé. Lembrando que nós somos justificados exatamente pela fé. Não adianta só ouvir o Evangelho, saber a respeito do Evangelho. Se não crer no Evangelho, não tem como ser salvo. Veja, Romanos 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha aí, está envolvida a fé, o crer. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha aí, está envolvido a fé. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Em quem estamos, ou seja, em Jesus Cristo. Desde quando nós estamos em Jesus Cristo? Desde que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, tendo crido nesse Evangelho, ao ouvirmos, então somos salvos. Olha aí, a fé está envolvida. Então a palavra de Deus diz bem claro para nós: nós somos justificados pela fé. E a fé aí é a fé no Evangelho, fé na obra salvífica de Jesus Cristo. Os antigos tiveram fé naquilo que ia acontecer no futuro e nós temos fé naquilo que já aconteceu no passado. Qual é mais fácil? Acreditar numa coisa que nunca aconteceu ou acreditar numa coisa que já aconteceu e é até um fato histórico, como é então a morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Então, para nós é mais fácil crer naquilo que já aconteceu. Veja que já no primeiro livro escrito, que acreditamos ser o livro de Jó, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha aí, isso é crer num futuro bem distante. Olha aí, Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Olha aí, então Abraão, quando ofereceu o seu filho a Deus, ali ele creu que o seu filho ia morrer, ia ressuscitar, porque ele tinha uma aliança com Deus e ele sabia que se ele deu seu filho a Deus, Deus também daria o seu filho a ele. Nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o que é a fé? No subtópico 1, os tipos de fé. No subtópico 2, o firme fundamento. No subtópico 2, subtópico 1, fé e obediência. No subtópico 3, a prova do que não se vê. No tópico 2, heróis que viram as promessas de longe. Subtópico 1, morreram na fé. Subtópico 2, viram as promessas de longe. No subtópico 3,
creram nas promessas, abraçando-as e confessando-as. No tópico 3, homens dos quais o mundo não era digno. No subtópico 1, os heróis da fé lutadores. Subtópico 2, os heróis da fé martirizados. No subtópico 3, exemplos marcantes de fé. No subtópico 3, subtópico 1, Enoque, aquele que andou com Deus. No subtópico 3, subtópico 2, Abraão, aquele que soube esperar. No subtópico 3, subtópico 3, Moisés, aquele que viu o invisível. Então, todos esses assuntos aí vamos procurar passar por cada um e aprendermos juntos a palavra do Senhor. O texto bíblico básico está em Hebreus 11, de 1 a 6, depois do versículo 13, depois do versículo 39, depois do versículo 40. É evidente que é muito importante que cada um de nós leiamos aí o capítulo 11 todo aí de Hebreus, para nós aprendermos mais sobre esta lição. Vamos ler então o texto bíblico básico. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então veja que coisa maravilhosa. E aí nós aprendemos uma coisa importantíssima. Olha, tudo que nós vemos não existe porque o homem criou, mas tudo veio da palavra de Deus. Então os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Tem gente que fala assim, o mundo foi criado do nada. Não, a palavra de Deus é que criou. Não existe isso, criado do nada. Foi criado da palavra de Deus. Deus falou e passou a existir. Este é um princípio muito importante que nós temos que aprender. Primeiro, Deus tem que falar. Então, primeiro, nós oramos para que no reino espiritual, no reino de Deus, seja construído. Depois é que vai aparecer aqui. O textuário está em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então veja, nós já estamos então firmados em algo que ainda vai acontecer. A fé é isso. Nós acreditamos antes de acontecer. Seria você estar em cima de algo e você já coloca o pé para descer, mas não tem escada. Mas antes de ter a escada, você já colocou o pé. E aí a escada aparece. Então, para você já existe um firme fundamento. Já existe ali a escada antes dela existir. Olha, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, para ele, Lázaro já estava vivo andando. Quando ele vai ressuscitar aquela menina, veja, ele disse, ela está apenas dormindo. Todos riram dele, porque estava comprovado que ela estava morta. Mas para Jesus, ele já a viu viva antes mesmo de ir lá e orar por ela para que ela ressuscitasse. Veja, Eutico caiu lá do segundo andar
e foi dado como morto. Mas para Paulo, ele estava vivo. Paulo chegou lá e levanta Eutico, porque para ele, Eutico estava vivo. Então, olha só, a fé é acreditar uma coisa impossível de acontecer aos olhos humanos, mas espiritualmente nós acreditamos e antes que todos vejam, nós já vemos isto acontecendo. Então Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Olha aí. Então primeiro nós cremos, aí depois nós vamos ver aquilo que nós cremos. Então se nós cremos de uma tal maneira que agrade a Deus, que é pela fé, aí Deus então realiza isso sobrenaturalmente. Então nós vamos ter aí o que? A prova, né? Nós cremos primeiro, aí depois nós vamos ter a prova que aquilo que nós cremos realmente acontece. Então a prova é a materialização daquilo que nós cremos espiritualmente. Temos aí em Abacuque, o justo viverá da fé. Então veja, isso é viver o tempo todo crendo no invisível. Olha aí, Abraão não construiu nenhuma casa para ele aqui na terra. Por quê? Porque ele acreditava que ele já tinha uma casa no céu. Então a fé espera o que não está vendo, mas tem certeza de que vai acontecer. Também vemos Jesus falando que a fé aí remove montanhas, ou seja, Jesus está dizendo, se você tiver uma fé tal que acredite realmente que vai acontecer algo antes de acontecer, então, se você até acreditar que uma montanha inteirinha vai mudar de lugar, isso realmente vai acontecer. Então, esta fé, ela deve ser guardada, nós temos que ter um depósito dessa fé, o tempo todo crendo em algo que nós não estamos vendo ainda. Por exemplo, nós temos certeza que estamos salvos. Nós estamos vendo a salvação? Não, mas acreditamos. Nós temos certeza que Jesus vem nos buscar no arrebatamento. Nós estamos vendo? Não, mas nós temos certeza, acreditamos realmente. Nós sabemos que a fé, ela muitas vezes é gerada por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha aí, nós vamos lendo a palavra de Deus e isso vai gerando fé. Por exemplo, se você começar a ler sobre curas, né, na palavra de Deus, você vai lendo sobre isso, vai escutando pregação sobre isso. De repente, a cura vai brotar, vai aparecer. Por quê? Porque a fé chegou. Veja que a fé é a vitória que vence o mundo. Então é a fé que nos conduz sempre à vitória sobre todas e quaisquer circunstâncias. Porque nós acreditamos que Deus entra com providência e que Deus sempre vai nos dar vitória. Noé, Abel, Enoque, Abraão e também Moisés. Aí podemos falar um pouco de Sansão, Daniel, Davi, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, e tantos outros, né? Nós vamos ver aí a Bíblia citando em Hebreus 11 e em diversas outras partes da Bíblia temos vários exemplos. Podemos citar Sara, Isaac, Jacó, José, Josué, temos aí citado também Raabe, temos aí Gideão, Baraque, Jefité, Samuel. Todos esses, então, são exemplos, assim como outros exemplos nós temos na Bíblia. E no Novo Testamento temos vários exemplos, né, de homens de fé, como, por exemplo, os apóstolos, como, por exemplo, aí, Barnabé, né, Paulo, Silas, Timóteo, Tito, né, Filipe, Estevão. Todos esses devem ser citados, devem ser reconhecidos como homens de fé. Então, quais são essas três virtudes teologais? Primeiro, então, a fé, que é a convicção da verdade de algo, fé, crença, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Depois, segundo, o amor, a benevolência, né? Deus é amor.
amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor de Deus. Depois, a terceira virtude teologal é a esperança. Então, a esperança é a expectativa do bem, regozijo, expectativa confiante da eterna salvação, o que se espera. Então, a fé é o firme fundamento. Veja que fundamento quer dizer o quê? O princípio de tudo. Tudo vai estar baseado aí na nossa fé. Se crermos, nós agradamos a Deus. Se não crermos, desagradamos a Deus. Se crermos, somos salvos. Se não crermos, somos condenados. Vamos ver a palavra introdutória que diz: Hebreus 11:1 é a única passagem da Bíblia que apresenta uma definição de fé. Outros escritores bíblicos descrevem-na ou ilustram-na, mas o redator de Hebreus propõe-se a conceituá-la. Os dois aspectos da fé, certeza e expectativa, podem ser observados na vida dos homens e mulheres mencionados neste capítulo. O escritor de Hebreus coloca a fé em destaque em sua epístola, com o objetivo de mostrar que seus antepassados, pais, juízes e profetas, viveram e serviram a Deus e venceram pela fé, não por vista. Portanto, convinha que os hebreus seguissem tais exemplos e desvencilhassem-se de toda dependência visual contida no cerimonial judaico. O escritor de Hebreus deseja apresentar aos seus leitores um substancioso relato da história do povo de Deus ao longo dos séculos, mostrar-lhes diversos personagens que, pela fé, não por seus próprios méritos, obtiveram vitórias marcantes porque perseveraram firmes, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Recomendar-lhes que permanecessem firmes na fé, seguindo o exemplo desses heróis. Então, lembremos aí de que o escritor aos Hebreus estava escrevendo a hebreus que haviam se convertido, mas que estavam agora meio que cambaleando na fé. Alguns queriam voltar ao judaísmo, às velhas práticas cerimoniais. Então o escritor vai aqui colocar em evidência a fé, mostrando vários exemplos sobre a fé e seus resultados na vida dos juízes, dos patriarcas, na vida dos profetas, na vida dos seus pais. Então ele está mostrando exemplo daqueles que viveram pela fé e venceram devido a esta fé. Então esses do passado devem servir de exemplo para esses do presente. Então a certeza e a expectativa são coisas presentes aí na fé. Você acredita primeiro e já sabe, tem certeza que vai acontecer aquilo que você já acreditou antes mesmo de acontecer. Então é uma esperança firme naquele que prometeu, que é Deus. No tópico 1, o que é a fé? A fé não é um salto no escuro, como podem pensar algumas pessoas. Antes, ela é um ato racional, embora a razão por si só não consiga explicar todas as coisas. A definição de fé, em grego pistis, abrange diversos aspectos e dimensões, conforme se pode observar nos subtópicos seguintes. A fé é o fundamento grego hipostasis, que traz a ideia de colocar por baixo como base. A fé enxerga o invisível no valor maior do que é espiritual e no Deus que prometeu que em Cristo o invisível tornar-se-á visível e o espiritual concreto. A fé é a certeza da existência de algo antes mesmo que esse algo venha a ser chamado à existência. A fé é a evidência do que não foi manifesto. A fé está para além do que é aparente. A fé não somente possibilita crer que para Deus tudo é possível, Mateus 19:26, mas também vivenciar os milagres divinos. A fé constitui-se em nossa grande vitória, 1 João 5:4. Então veja, a fé não é um salto no escuro, mas é você dar o passo já vendo ali uma escada, já vendo ali algo, que você tem certeza que já pode dar o passo, porque já existe ali. Mas se alguém olhar, não vai ver esse lugar onde você vai pisar. Então é uma razão que para nós é razão, mas para aqueles que estão olhando
é irracional. Nós vamos falar, isso é coisa de doido, de maluco. Olha, eu larguei um emprego de 10 salários mínimos, com uma esposa, 3 filhos pequenos, a criança de 1 ano, outra de 2, outro de 8. Fomos para o campo missionário para ganhar um salário mínimo. Olha só, todo mundo disse, ele está louco, maluco, não pode uma coisa dessa. Nós fomos e Deus nos abençoou, nós abrimos 8 igrejas, voltamos depois para a Imperatriz, onde fomos inaugurar um trabalho da Escola Bíblica Dominical na rádio, inauguramos um trabalho na televisão e inauguramos o trabalho aí, lá no ano 2000, começamos pela internet, né? E já em 2002 já começamos a colocar vídeos. Naquele tempo nem existia o YouTube e nós começamos já a colocar os vídeos na internet, no Google e vários outros sites. Tudo isso é feito o quê? Através da fé em Deus. É crer numa coisa que não existia ainda, mas você acredita antes de acontecer e você vai impulsionado por essa fé. Então a fé é fundamento, quer dizer que colocar por baixo, né, uma base sólida. Mas não existe. Pois é, mas a base já é sólida, já é uma coisa tremenda que você confia totalmente e nem existe ainda. Então a fé ela constrói no reino espiritual, que é o reino superior, mais importante. Então ela constrói no reino espiritual o que vai acontecer ainda no reino material. Então ela constrói no reino invisível o que ainda vai se tornar concreto. Então, antes que algo seja chamado a existência, você já viu isso, você já acreditou que ele existe. Olha só que coisa tremenda. Então, por exemplo, quando nós vamos aí numa igreja e vamos chamar as pessoas para orar pelas pessoas, aí nós dizemos, olha, Jesus vai curar todos. Mas como você pode acreditar numa coisa dessa? Então as pessoas já ficam duvidosas. Imagine, se o Elias duvidasse quando ele disse, olha, o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Imagine se Deus não manda o fogo. O povo ia cair tudo na idolatria. Elias ia ficar totalmente destruído. Iam matar o Elias. Imagine. A fé daquele povo acabaria. Então ele arriscou tudo. Agora, para nós ele arriscou, mas para ele tinha certeza que Deus mandaria fogo antes do fogo chegar. Então, se nós vamos orar por enfermos e nós temos dúvida de que Jesus vai curar, aí ele não vai curar ninguém. Todos os milagres, todas as coisas acontecem quando nós acreditamos que vão acontecer antes de acontecerem. Eu acho engraçado, porque as pessoas falam assim, nós vamos fazer um culto aqui, um culto de curas, de milagres, de batismo com o Espírito Santo. Aí as pessoas falam, você não pode fazer culto assim, porque Deus é que decide se vai fazer ou não, você não pode mandar em Deus. As pessoas não entendem o que é fé. Fé é acreditar antes de acontecer. Isso agrada a Deus e Deus corresponde a essa fé. Então a fé já é a evidência do que ainda nem existe ainda. A fé está muito além do que é aparente. A fé é no reino espiritual. Então a fé, ela crê que para Deus não existe nada difícil, nada impossível. A fé acredita em milagres, acredita em coisas maravilhosas, sobrenaturais. Acredita antes mesmo de acontecer. Então a fé nos traz vitória. Antes até mesmo que muitas lutas aconteçam, a nossa vitória já está construída, nós já cremos na vitória. Por isso é importante a oração em línguas, porque ela edifica a cada um de nós. Então nós somos fortalecidos na fé. Quando vem alguma coisa, nós já oramos, já acreditamos que vencemos, já oramos, já vimos o resultado, já vimos a ação sobrenatural de Deus, antes mesmo dela acontecer. No tópico 1, subtópico 1, os tipos de fé. Vemos primeiro, fé natural. Manifesta-se naturalmente no ser humano, mesmo sem que este tenha nascido de novo em Cristo. Fé sobrenatural é divina, vai além das experiências humanas,
está alicerçada no Senhor, Marcos 11:22, 1 Coríntios 12:9. Vê o que é impossível à razão, Hebreus 11:3. Agrada a Deus, Hebreus 11:6. Contempla o invisível, Hebreus 11:27. E conduz à salvação que é oferecida pela graça divina em Cristo, Efésios 2:8. Então existem vários tipos de fé e existem vários tamanhos de fé. Olha aí, a fé natural, as pessoas, por exemplo, você anda na rua, se você não tiver fé, você não tem como andar na rua. Você pensa que alguém vai matar você, que vai um carro te atropelar, que vai acontecer um assalto. Então você não anda na rua se não tiver fé. Você não vai sentar-se numa cadeira de plástico. Imagine, sem fé é impossível você fazer isso. Tem uma fé natural. Para comer precisa de fé. Se você não acreditar que vai comer e está bem, você vai pensar que a comida está envenenada, alguma coisa, e não vai comer. Então, olha, eu preciso fé para tudo. Então, essa fé é natural, nós já nascemos com essa fé, Deus deu essa fé a todos os seres humanos. Todos já nascem com isso. Existe fé para ser salvo? Sim, é a fé que o homem tem que ter. Não é Deus que vai te dar essa fé para você ser salvo. Isso é uma confusão que as pessoas fazem hoje, os religiosos e os reformados principalmente. Eles pensam que a fé para mim poder aceitar Jesus, crer no Evangelho, foi Deus que me deu. Ora, se nós afirmarmos isso, nós estamos dizendo que as pessoas que não foram salvas, que vão para o inferno, vão por culpa de Deus, porque Deus não lhes deu a fé para que eles fossem salvos. Já pensou que coisa absurda? Então nós estamos culpando Deus para as pessoas não se converterem? Mas não, Deus deu a fé a todos, a fé comum. Agora, nós vamos desenvolver a fé de tal maneira que vamos acreditar que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição sobre ele, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Se nós não crermos isso, não existe salvação para nós. Agora, existem também tamanhos de fé. Jesus disse, homem de pequena fé, olha, quão grande é a tua fé. Outra vez, não tendes fé. Olha, Jesus falou dos tamanhos de fé. Olha lá, esses sinais seguirão os que crerem. Olha, se não tiver fé, não vai acontecer. Você não acredita que pode falar em novas línguas? Não se preocupe, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Você não acredita que você pode pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados? Não se preocupe, você nunca vai orar e alguém vai ser curado. Você não acredita que pode expulsar um demônio? Não se preocupe, você nunca vai expulsar. Porque exige fé. Então são diversos tipos aí de fé. E também diversos tipos de tamanhos de fé. Cada um deve desenvolver a sua fé. Cada um deve fazer com que a sua fé aumente cada dia mais. E isso sempre lendo a palavra de Deus. Quando lê a Bíblia, leia falando para você escutar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é pelo ler. Então, leitura silenciosa da Bíblia não vai gerar fé. Você precisa escutar. Por isso que muitas vezes você vê um cego que se converteu e ele não sabe ler, nunca leu. Mas ele ouve a palavra de Deus e crê e é salvo. E fica aí um crente até pregador do Evangelho. O importante é que ele teve fé. No tópico 1 ainda, sobre o tópico 2, o firme fundamento. O escritor define a fé em termos de esperança e certeza. Se o que se espera foi prometido pelo Senhor, certamente acontecerá. A esperança no que é eterno, a promessa de salvação oferecida por Deus, é mais do que um pensamento desejoso, é uma questão de certeza. Trata-se, portanto, de uma expectativa fundamentada na convicção de que o Senhor é fiel. Temos certeza da nossa salvação porque, pela fé, acreditamos que aquele que a prometeu é fiel para cumprir suas promessas. Então, olha aí, firmamento, quer dizer, certeza absoluta de algo que nós não estamos vendo. Olha aí, a fé para sermos salvos, nós não vimos Jesus morrendo na cruz, mas nós acreditamos que ele morreu na cruz. Nós não vimos Jesus ressuscitar, mas nós temos certeza que ele ressuscitou.
E assim como nós temos então fé no passado, nós temos a fé no futuro. Nós temos certeza que Jesus vai nos buscar no arrebatamento. Não aconteceu ainda, mas nós temos certeza absoluta. Nós temos certeza que nós vamos morar na Nova Jerusalém. Veja, é certeza de algo que não aconteceu ainda. Como nós temos essa certeza? Porque nós cremos naquele que prometeu. Nós depositamos total confiança nele e na sua palavra. Tópico 1 ainda, subtópico 2. Subtópico 1, fé e obediência. Algumas profecias divinas são absolutas e incondicionais, isto é, elas acontecerão de qualquer forma, independente da ação humana. Outras, no entanto, vêm acompanhadas de uma ordem ou de um mandamento, estando, portanto, condicionadas à obediência. Por exemplo, a promessa de Deus a Abraão estava ligada a uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela, Gênesis 12:1. Sobre esta palavra, Abraão depositou sua fé, acrescentando-lhe a obediência. O grande patriarca de Israel saiu sem saber para onde iria, e por essa razão o que ele esperava, Hebreus 11:1, aconteceu. Então veja aqui, a fé exige então a obediência. Estão ligados, interligados, isso aí. Olha só, Abraão foi justificado por quê? Porque creu. Mas creu o quê? Numa palavra, numa ordem, numa promessa. Então Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Olha, vai mostrar ainda. Para onde é, Senhor? Eu vou te mostrar depois. Primeiro você sai. Olha só. Então existia a promessa, mas ela só poderia se cumprir se ele obedecesse por fé. Então ele creu nesta palavra e ele saiu da sua terra. Não obedeceu totalmente, mas obedeceu parcialmente, né? Porque foi com seu pai e ainda levou seu sobrinho Ló. Aí levou uma família, né? Veja só. Mas ele saiu e isso foi lhe imputado como justiça. Ele foi justificado porque obedeceu e saiu. Quantas pessoas receberam promessas de Deus maravilhosas porque obedeceram a Deus? Coisas absurdas. Deus disse para largar emprego, largar tudo e sair, ir para um lugar que nem conhecia, e a pessoa foi, e lá Deus abençoou, né? Fez uma grande obra através da pessoa. Lá ele teve uma vida maravilhosa, que nunca nem esperou algum dia ter. Olha só. Então, por fé, foi. Acreditou e foi. Então, agiu, obedeceu. No tópico 1, subtópico 3, a prova do que não se vê. O termo prova, Hebreus 11:1, não substitui o vocábulo evidência. Seu sentido deste verso assemelha-se ao ato da escritura de uma propriedade. A fé, nesse sentido, é o documento que nos garante receber a herança de vida conquistada por Cristo. Ainda não é possível vê-lo plenamente, pois foi Deus quem o assinou, mas ele é fiel para cumprir sua palavra. 1 de Samuel 3,19. Então, a prova do que não se vê. Então, nós vamos experimentar agora, materialmente, visivelmente, aquilo que nós acreditamos antes de acontecer. Isso aí vai ser o quê? A prova, a comprovação de que aquilo que nós acreditamos realmente passou a existir devido à nossa fé. Então nós recebemos aí um documento atestando que nós recebemos uma propriedade como herança. Nós recebemos um documento, não vimos ainda a herança. Mas aquele documento já é comprobatório de que nós recebemos. Olha aí, antes de nós entrarmos lá naquela propriedade, nós já temos certeza que nós vamos entrar. Nós acreditamos que já temos essa propriedade. Então isso aí é a prova da fé. Então todas as bênçãos materiais, né, físicas, espirituais, são dependentes da nossa fé. Sempre, primeiro, nós cremos, aí é construído no reino espiritual, aí depois aparece aqui no reino material.
No tópico 2, heróis que viram as promessas de longe. Se há uma porção da Escritura que deve ser evitada pelos promotores da teologia da prosperidade, esta é Hebreus 11. As heroínas e os heróis da fé, identificados como tais, não por suas habilidades, mas pelos propósitos eternos daquele em quem depositaram sua fé, dificilmente declararam e reivindicaram quaisquer promessas. Ao contrário, eles sofreram apedrejamentos e morte ao fio da espada, andaram necessitados, angustiados e maltratados, como está em Hebreus 11, 37 e 38. O capítulo termina enfocando as futuras promessas de fé, Hebreus 11, 39 e 40. O escritor sagrado chama a atenção para a salvação final realizada pelo ministério sacerdotal de Cristo. Então veja, a fé verdadeira, legítima, ela nunca está atrelada às coisas físicas, materiais. Ela nunca acontece dependente de algo material. Não, sempre são coisas espirituais, são coisas superiores. Nunca as coisas físicas, materiais, é que vão conduzir alguém à fé, ou que vão dominar a fé de alguém. Não. São as coisas espirituais. São coisas superiores, eternas. Então, o que acontece materialmente, fisicamente, é apenas consequência do que no reino espiritual foi construído e estava programado para ser realizado, que faltava então ser construído lá. Veja que tudo é dependente do reino espiritual, é um reino superior. Mas lá quando nós estamos nesse reino espiritual, nós não pensamos em coisas materiais. Nós pensamos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Nós pensamos em coisas espirituais e eternas, não nas coisas materiais e passageiras. Então, todos esses homens de Deus citados aí, que viveram da fé, eles imaginavam sempre coisas espirituais superiores que iam acontecer no futuro, mas eles não estavam preocupados com a sua própria vida, com seu bem-estar material, financeiro, mas eles estavam preocupados com o reino de Deus, com a divulgação do reino de Deus, com o crescimento do reino de Deus. Agora no tópico 2, subtópico 1, morreram na fé. Todos os homens e mulheres identificados pelo escritor sagrado como aqueles que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, Hebreus 11, 13a, não morreram pela fé, mas na fé, crendo em Deus até o seu último respirar. Assim como Paulo, todos eles e elas combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram o seu dom mais precioso, a fé, 2 Timóteo 4,7. Então veja que todos esses mencionados, eles não morreram por causa da fé, mas morreram vivendo na fé, em Deus, vendo o que? O invisível, o futuro, acreditando em algo sobrenatural na vida deles. Assim também, nós vivemos o que? Pensando o que? No arrebatamento da igreja, na nova Jerusalém com Jesus eternamente. Olha, estamos pensando em algo superior, espiritual, eterno. Então, ao morrermos, nós estamos pensando nisso. Não é aqui numa vida passageira. Então, eles também morreram crendo em algo superior, espiritual, eterno. No tópico 2, subtópico 2, viram as promessas de longe. Somos filhos de Deus e temos a promessa de uma recompensa futura. Como Abraão e Moisés na antiguidade, as decisões que tomarmos hoje determinarão as recompensas de amanhã. Mais do que isso, nossas decisões devem ser motivadas pela expectativa de receber as recompensas prometidas. Abraão obedeceu a Deus porque aguardava a cidade, Hebreus 11:10. Moisés renunciou aos tesouros e prazeres do Egito porque contemplava o galardão, Hebreus 11:26. Os homens e mulheres de fé do passado, Hebreus 11:31 e 35, viveram no tempo futuro e, desse modo, conseguiram vencer as tentações do mundo e da carne. Caminhamos, pois, nessa terra olhando para Jesus, o autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Então veja que esses homens, essas pessoas todas, morreram numa esperança de algo eterno, algo espiritual, muito melhor do que alguma coisa que se pudesse receber aqui na terra. Então Abraão não construiu uma casa aqui porque acreditava realmente que existia uma casa eterna no céu, com Deus. Moisés poderia se tornar um faraó, ser riquíssimo, deixou tudo porque acreditou que Deus lhe daria coisa muito superior a isso. Então, olha só, são pessoas que deixaram as coisas materiais, não se envolveram, não se prenderam às coisas materiais, mas estavam sempre pensando nas coisas espirituais. Então, olha aqui, nós temos aí um tribunal de Cristo, onde nossas obras serão julgadas pela qualidade, pela sinceridade, pelo amor, por tudo. Nós vamos ser julgados também, tudo que fizermos aqui. Então nós temos que ver o que nós esperamos para esse dia. Ou nós estamos esperando receber o galardão aqui. Então nós temos que esperar lá, que é o mais importante, é eterno. E quando nós estamos nesta expectativa de coisas eternas, futuras, superiores, nós conseguimos vencer o pecado, vencer as tentações. Porque nós sabemos que para chegarmos lá, nós temos que deixar tudo aquilo que nos prende aqui, que nos atrapalha aqui, estarmos em comunhão com Deus. Tópico 2. Tópico 3. Creram nas promessas, abraçando-as e confessando-as. Todos os justos do Antigo Testamento foram salvos pela fé nas promessas que Deus lhes havia revelado, não em razão dos seus sacrifícios ou obediência à lei. Todos eles consideravam-se estrangeiros e peregrinos na terra, Hebreus 11, 13b, pois esperavam uma pátria melhor, definitiva, futura, na qual seriam aclamados por Deus, que já lhes havia preparado uma cidade, Hebreus 11, 14 a 16. Então veja, todos esses do Antigo Testamento que foram salvos, eles foram justificados pela fé. Não é porque fizeram algo, mas porque creram. Então eles acreditaram em Deus e nas promessas de Deus. Como é que uma pessoa vai acreditar que vai ter um filho com 100 anos com a sua mulher de 90 anos? Então olha só, é fé, exige fé. Como é que Moisés vai acreditar que vai conseguir conduzir essa multidão até a terra prometida se aquelas pessoas eram rebeldes o tempo todo, murmuravam o tempo todo, e Deus ali dizendo que ia matá-los a todos, destruí-los a todos. Então ele precisava de fé o tempo todo, ele acreditou que ia conseguir chegar lá e conduzi-los até a terra prometida. Como é que Noé ia acreditar que a terra toda ia ser destruída por água, todos iam morrer? Como é que ele fez isso? Ele acreditou tanto, pensou na sua família e disse: eu vou salvar pelo menos a minha família e vou conduzi-los à arca. Veja só. Então é fé, fé em Deus, fé naquilo que Deus fala. No tópico 3, homens dos quais o mundo não era digno. Os heróis da fé de Hebreus 11 revelam que os cristãos não estão sozinhos em suas aflições, mas unidos na fé e na esperança de todos aqueles que os antecederam. Então nós vemos através desses heróis da fé citados em Hebreus o exemplo de fé de pessoas que não tinham condições, que não tinham o conhecimento que nós temos hoje, mas eles creram em Deus, eles acreditaram em Deus, nas suas promessas, na palavra de Deus, sem verem o que já sabemos que aconteceu, mas eles acreditavam antes de acontecer. Tópico 3 sobre tópico 1, os heróis da fé lutadores. As figuras heróicas de Israel que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, como Sansão, Davi e Daniel, neutralizaram a força do fogo, como Ananias, Misael e Azarias, e escaparam do fio da espada, como está em Hebreus 11, 33 e 34, aí como exemplo podemos citar Elias. Viveram pela fé, esperando as promessas que foram realizadas em Cristo. Os destinatários da carta aos Hebreus foram exortados a buscar sempre por Jesus. Isso tanto lhes daria sustento diante das tribulações da vida,
como lhes garantiria a perfeita recompensa na eternidade. A palavra final para os heróis da fé não é morte, mas ressurreição. Então vemos aí exemplos, como Sansão, Davi, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu coloquei também como exemplo Elias. Então veja só, todos esses enfrentaram lutas, enfrentaram terríveis inimigos. Todos esses tiveram suas vidas por um fio, mas eles creram. Olha lá, esses 3 jovens, veja só, disseram para o rei: rei, se Deus não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos adorar a sua imagem, não. Nós cremos nesse Deus. Mesmo que Ele não nos livre, nós acreditamos. Olha só, tiveram fé que Deus, no fim, por fim, mesmo se eles morressem, eles estariam um dia com Deus, estariam salvos com Deus. Mesmo assim, não tiveram as suas vidas como preciosas. Olha aí, Sansão sabia que ia morrer. Veja só, ele sabia que ia morrer, que ele ia destruir aquilo ali, tudo ia cair, matar os inimigos. Mas, mesmo assim, ele deu a sua vida porque acreditava que seria justificado por sua fé em Deus, por crer em Deus até na hora de morrer, mesmo depois de ter errado tanto. Vemos aí Davi, que tanto errou, tanto pecou, mas um homem muito temente a Deus, um homem muito fiel a Deus, um homem que realmente tinha fé em Deus, que era amigo de Deus e que morreu depois de se arrepender dos seus pecados, depois de entregar totalmente sua vida novamente a Deus. Nunca esteve na idolatria, nunca colocou um Deus no lugar do Deus verdadeiro. Ele acreditou no futuro com Deus. Eu coloquei o exemplo aí de Elias, que correu o risco de ser morto ali por Jezabel. Elias desejou tanto estar com Deus, de ir embora, de parar com aquela luta terrível que estava ali, que aquelas pessoas não se convertiam, o rei não queria se converter de jeito nenhum. O rei provocou a ira de Deus, foi um terrível rei, o Acabe. Elias não estava aguentando mais aquilo, ele queria ir embora, queria ir para Deus. E Deus acabou o levando. Ele nem experimentou a morte e foi. Veja que fé, que desejo de estar com Deus, assim como Enoque, tanto que andou com Deus, que Deus o levou para si. No tópico 3, subtópico 2, os heróis da fé martirizados. O escritor de Hebreus alude a homens e mulheres da história do povo de Deus que poderiam ter salvado suas vidas ao renunciar à sua fé. Estes, porém, preferiram renunciar às suas próprias vidas para alcançar a ressurreição. Hebreus 11:35. Esta é a marca suprema da fé autêntica. Ela está mais preocupada com o que acontece do outro lado da vida do que com o que acontece desse lado da morte. A verdadeira fé atravessa toda a barreira terrena. Sua força não está em provas visíveis ou em libertações miraculosas. Nesse sentido, ela transcende a necessidade de qualquer auxílio sensorial. 2 Coríntios 5:7. Então veja aqui, são mencionados aqueles que deram as suas vidas, aqueles que morreram por causa da sua fé. Eles poderiam ter negado a sua fé e escapado de morrerem, mas não. Eles nunca negaram a sua fé. Eles foram firmes até a morte. Quantos morreram? Veja, por exemplo, nas arenas de Roma, quantos cristãos morreram ali? Quantos? Nunca negaram a sua fé. Poderiam ter escapado da morte, mas preferiram morrer. Foram fiéis até o fim, sabendo que depois da morte eles alcançariam a vida eterna com Cristo. Aqui, durante esse tempo que foi escrita essa carta aos Hebreus, muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Muitos foram mortos nessas perseguições. Havia perseguição dos judeus, havia perseguição dos romanos, mas eles foram fiéis até o fim, crendo que estariam para sempre com o Senhor. E havia ali um exemplo muito grande para eles, que era o exemplo de Estevão, que foi morto, apedrejado, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Quantos morreram devido à perseguição levantada por Paulo, que era chamado Saulo? Quantos morreram nessa época? Foram perseguidos, deram as suas vidas, mas alcançaram a salvação eterna. Tópico 3, subtópico 3, exemplos marcantes de fé.
Subtópico 3, subtópico 1, Enoque, aquele que andou com Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, Hebreus 11:5. Trasladado, no grego metetet, significa literalmente transposto de um nível mais baixo para o mais alto, mesma palavra usada em Hebreus 7:12. A afirmação de que Enoque não foi achado sugere que por dias sua família e amigos procuraram por ele em vão, porque Deus o havia tomado para uma posição celestial. A fé em si mesma não pode trasladar ninguém para o céu, mas o caminhar de fé possibilitou que Enoque recebesse do Altíssimo a soberana recompensa de trasladação. Então veja, Enoque, ele conversava com Deus todos os dias. Ele gostava tanto, ele amava tanto a Deus, que passava o dia inteiro conversando com Deus. Ou seja, passava o dia inteiro orando. O dia inteiro. E aí, Deus se agradou tanto de Enoque, da oração de Enoque, do desejo de Enoque de conhecer Deus, de estar com Deus, que Deus um dia chegou e disse: Enoque, vem cá para cima. Ao invés de eu vir descer aqui todo dia para conversar com você, vem cá para cima para nós conversarmos aqui em cima. Levou Enoque embora. E aqui, se nós lemos, nós vamos entender que a sua família e vários amigos todos procuraram Enoque. Cadê o Enoque? Sumiu o Enoque. O Enoque estava lá em cima com Deus. Imagine, nós podemos amar a Deus assim. Nós devemos orar mais, buscar mais a presença de Deus, sermos mais amigos, mais íntimos de Deus. Porque porque Enoque é o símbolo da igreja. A igreja deve estar orando, conversando com Deus, deve estar tão íntima de Deus, tão desejosa da volta de Jesus Cristo, que Jesus chega e diz: vem para cá, e vai nos levar para estarmos com Ele para sempre. Tópico 3, subtópico 2, Abraão, aquele que soube esperar. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, Hebreus 11:10. Ele obedeceu e confiou no Senhor, apesar da fome, do perigo e da demora no cumprimento da promessa, Hebreus 11:8 e 9, e foi fortificado, Romanos 4:20 e 21. A fé sabe esperar porque vê os fatos por trás das circunstâncias. Abraão venceu a dúvida em meio a todo o sofrimento emocional e a aparente contradição ante a tudo que se cria antes, Hebreus 11:17 a 19. Não havia limites para a fé de Abraão, visto que ele creu que o Senhor podia até mesmo ressuscitar seu filho. Então é incrível essa fé de Abraão, né? Tanto é que ele é chamado pai da fé. E nós somos chamados aí filhos de Abraão porque temos a mesma fé. Veja bem, Abraão é citado dando o dízimo, olha só, antes mesmo de existir o sacerdócio, né, de Arão, muito antes, já Abraão dava o dízimo. Olha só, que fé tremenda. Vamos ver Abraão aí, saindo da terra onde ele morava, indo para um lugar que ele nem sabia para onde, acreditando que Deus ia lhe dar um filho na velhice, sendo que Sara não podia mais ter filhos. Ele lutou, fez muita coisa errada também, né? Mentiu, enganou, fez muita coisa, mas sempre acreditando em Deus, sempre buscando a Deus, sempre temendo a Deus, sempre acreditando. Um dia vai se cumprir. Esperou aí 25 anos para poder o Isaac nascer. Imagine. Veja só, 25 anos esperando a promessa. E ele acreditou firmemente que ia acontecer. E realmente aconteceu. Imagine esse filho, o amor que esse homem tinha por esse filho. E ainda Deus pede o seu filho em sacrifício e ele vai, por fé, ele acredita que ele vai lá, vai oferecer o filho, vai matar o filho e vai voltar com o filho. Ele acreditou até que Deus o ressuscitaria. Imagine, isso é fé tremenda. É acreditar realmente em Deus, é crer numa aliança feita com Deus, crer que ele poderia recobrar o seu filho, mesmo depois de morto. Isso é crer realmente em Deus, uma coisa que nunca aconteceu. Não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que já tinha acontecido, mas uma coisa que nunca aconteceu. Ele creu que poderia matar o seu filho e trazer o filho vivo depois. Creu na ressurreição dos mortos. Tópico 3, subtópico 3, Moisés, aquele que viu o invisível.
Moisés preferiu ser maltratado com o povo da aliança por um pouco de tempo do que, por conveniência, aproveitar-se do conforto e das benesses do palácio de Faraó. Ele preferiu ter, por maiores riquezas, a injúria de Cristo a ter os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, Hebreus 11, 25 e 26. Hebreus combina a firmeza da fé com sua recompensa invisível, quando diz de Moisés, porque ficou firme como vendo o invisível, Hebreus 11, 27. Então veja que Moisés preferiu viver na pobreza, na perseguição, preferiu deixar toda aquela riqueza, sua posição, poderia ser um herdeiro do trono do Egito, preferiu deixar tudo isso para fazer uma grande obra para Deus. Ele queria libertar o povo. Veja que ele não sabia ainda, ele queria libertar o povo na sua própria força, né? Como um general, como um lutador, usando armas materiais. Mas ele quis, ele deixou tudo por isso. Foi preciso fugir, foi para a terra de Midian, né? Midian, filho de Abraão com Quetura. Veja só, aquelas terras ali eram de um filho de Abraão com Quetura. Jetro era descendente de Midian, que foi o sogro de Moisés. Veja só, Moisés foi para lá, se casou, primeiro passou 40 anos aprendendo a ser grande, a ser ali um faraó. Depois passou 40 anos no deserto aprendendo a ser pequeno, ser manso. Foi chamado o homem mais manso do mundo. Aprendeu o quê? Com as ovelhas. 40 anos ali em Midian, cuidando de ovelhas. Aí estava pronto, agora Deus o chama para passar mais 40 anos agora, conduzindo o povo de Deus do Egito para a terra prometida. Veja só, 120 anos divididos em 3 etapas de 40 anos. Então Moisés creu em Deus, teve fé que Deus um dia lhe daria a recompensa, que um dia estaria morando para sempre com o Senhor, num palácio muito melhor do que o palácio de Faraó. Conclusão. A fé frequentemente requer a convicção de que Deus pode realizar o que parece impossível. A ênfase da Epístola aos Hebreus é esta: não vivam em função daquilo que o mundo lhes promete hoje, vivam para aquilo que Deus lhes prometeu para o futuro. Sejam estrangeiros e peregrinos nessa terra, caminhem pela fé, não segundo as aparências. A Epístola aos Hebreus, talvez mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, convida-nos a perseverar na fé e a percorrer a carreira com firmeza. O escritor sagrado lembra-nos de que muitas pessoas insistiram, mesmo quando as promessas de Deus pareciam infinitamente distantes. Ele lembra-nos também de que o próprio Jesus não era estranho ao sofrimento. Nós não estamos sozinhos em nossas aflições, estamos rodeados de uma multidão de testemunhas fiéis e por isso também devemos continuar caminhando com os olhos fixos em Cristo, nosso supremo subsacerdote, enquanto seguimos em direção ao reino eterno de Deus. Então veja que a fé nos impulsiona, nos coloca numa posição espiritual superior a essa posição material, terrena. Nós não podemos viver olhando para o que é aparente, olhando para as situações, para as aflições, olhando para os problemas, né, que as pessoas passam, que o mundo passa, olhando para os sistemas aí políticos, religiosos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós cremos que, por fim, estaremos para sempre com o Senhor. Então nós olhamos sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele venceu tudo, venceu todos, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E brevemente vem nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Se você ouvindo esta palavra, este ensino, você deseja entregar sua vida para Deus agora, começar uma vida nova hoje com Deus, acreditando que Jesus veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu a nossa morte. Nós tínhamos que morrer na cruz, nós pecamos, ofendemos a Deus, nós merecíamos morrer na cruz. O juízo de Deus estava decretado sobre nós, mas Jesus pegou o nosso juízo, morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar. E Ele ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Se você crê nisso, você é salvo agora, recebe o Espírito Santo agora.
Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Ele já levou lá na cruz nossas doenças, enfermidades, maldições. Creia e receba agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, em tuas mãos essas vidas. Aragrara gruge vir clar da gloria vir estai. Abrara gruge luz te me rafaste dei. Alegrada sei. Aleluia. Ó Senhor, toma em tuas mãos agora. Ilumina o caminho deles. Ó Senhor, mostra Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ó Senhor, salva-os agora, escreve os seus nomes do livro da vida. Conduz, Senhor, em salvação. Conduz em vitória sobre o pecado. Enche-os do Espírito Santo. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Toca deles, Senhor, toca, Senhor. Ramachamanás, receba em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça dos slides que nós colocamos aqui, os estudos escritos, além dos que já estão escritos na revista. Nós disponibilizamos para você gratuitamente. Basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Aí está o telefone 99991520454. Não se esqueça de dar o like aí, nos ajuda muito a divulgar. E também se inscrever no nosso canal. Deus abençoe, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.